Fala galerinha do Objetivo Concursos, por aqui o professor Giovanni Dias, o seu professor de Criminologia e Segurança Pública. Sejam muito bem-vindos a esse evento, mega evento para vocês. A IDECAN não será um problema, tá? Quero convidá-lo, você que não é inscrito ainda no canal, você que não é aluno ainda do Objetivo Concurso, para se tornar o nosso mais novo aluno, nossa mais nova aluna, tá? Entrando em contato aqui, ó, com a Central de Vendas, onde você encontra cursos para o concurso da Polícia Militar do Ceará, Polícia Penal do Ceará, Polícia Militar da Bahia, tá? Cursos como carreira administrativa também, dentre outros concursos, tá certo? Que você deseja entrar, ingressar, tá? Naquele cargo público. Então, ó, entre em contato com a Central de Vendas, conheça a plataforma, é só colocar lá no Google também, Objetivo Concurso, você vai encontrar, tá? Uma plataforma bem objetiva, né? Fazendo jus ao nome. Você vai observar lá as condições, como se tornar um assinante do Objetivo Play. Então, tudo isso é o que o Objetivo te oferece, tá? Tudo que você precisa para ser aprovado no seu concurso. Galera, agora a gente vai continuar aqui a nossa aula, tá? Vamos continuar a nossa aula relacionada à criminologia, tá bom? Professor, o que é que a gente vai estudar na criminologia? Vamos estudar e vamos ver agora. Vamos lá? Começando o nosso primeiro bloco. Fala, galerinha, por aqui o professor Giovanni Dias, o seu professor de criminologia, aqui pelo melhor curso preparatório, o Objetivo Concurso. Galera, a gente vai continuar nessa pegada de resolução de questões, tá? E essas resoluções, elas vão ter como base todo o conteúdo de criminologia, beleza? Então a gente vai falar de escolas criminológicas, a gente vai falar de teoria, a gente vai falar de controle social e dentre outras coisas. Então, vem comigo para a questão de número 35, tá bom? Questão de número 35. O que é que ela traz, ó? Criminalidade não é mais uma qualidade ontológica de determinados comportamentos e de determinados indivíduos, mediante uma dupla seleção. Em primeiro lugar, a seleção dos bens protegidos penalmente, e um dos comportamentos ofensivos desses bens, descritos nos tipos penais. Em segundo lugar, a seleção dos indivíduos estigmatizados entre todos os indivíduos que realizam infrações à norma penal sancionadas. Tá? A norma, né, penalmente sancionadas. A criminalidade é, 3 pontos, um bem negativo, distribuído desigualmente, né, conforme a hierarquia dos interesses fixados no sistema socioeconômico e conforme a desigualdade social entre os indivíduos. Lembra, pessoal? Barata. Eu falo barata, tá certo? Eu falo barata. Barata, Alessandro, Criminologia Crítica e Crítica do Direito Penal. Introdução à Sociologia do Direito Penal, tradução Juarez Cirino dos Santos. Galera, essa questão aqui, essa questão estava dada. Questão de concurso, tá? Questão do nível para a prova de vocês também. Essa questão estava dada porque na própria questão já vê o gabarito. E ele pergunta aqui, ó. O excerto acima, transcrito, diz respeito a qual teoria criminológica? E aí? Meu amigo, se tem bem aqui criminologia crítica, tu vai marcar o quê? Se tu marcar outra que não seja ela, eu vou bem aí e vou dar uma lapada, entendeu? Vou dar uma lapada com um bambu seco, meu amigo, nas tuas costas. Teoria crítica, tá bom? Beleza? Então, teoria crítica, lembra disso, pessoal, para a tua prova. Então, gabarito letra D, tá? Aqui nós estamos falando aqui, tá? A respeito da teoria crítica. Beleza? Ó, questãozinha fácil, questão tranquila. A gente viu, né? A gente vê muito aqui as diferenças entre a escola clássica, a escola positiva, tá? E a correcionalista, né? Quanto ao criminoso. Mas pode cair também uma ou outra coisa de outra escola. A exemplo disso, a primeira questão da prova anterior, né? Que já veio falando das escolas criminológicas. Beleza? Então, gabarito letra D. Bora para a explicação, né? Alternativa D. A questão trouxe trecho da obra Criminologia Crítica e Crítica do Direito Penal, introdução à Sociologia do Direito Penal, a qual se referia à teoria crítica, beleza? Então aqui, galera, claro, por mais que possa
haver uma questão que ele traga uma referência de uma escola, mas ele pode jogar o conceito de outra, tá bom? Mas é muito difícil isso acontecer. Questões que eles pegam trechos de obras, trechos literários, e aí tem que colocar a referência embaixo, pela própria referência você já acerta o item, tá bom? Isso é bizu de concurseiro, tá certo? Estou transformando um pouco aqui em concurseiro também, para mostrar para vocês como funciona, tá bom? Então, ó, na perspectiva da criminologia crítica, a criminalidade não é mais uma qualidade ontológica de determinados comportamentos e de determinados indivíduos, mas se revela principalmente como um status atribuído a determinados indivíduos, mediante uma dupla seleção. Em primeiro lugar, a seleção dos bens protegidos penalmente, tá? E tudo aquilo que a gente já viu na questão. Beleza? Então, se liga aí no gabarito alternativa D. Beleza? Tranquilo? Vamos agora aqui, ó, para uma explanação rápida das escolas da criminologia, tá? Essa explanação rápida, pessoal, eu vou deixar no material de vocês, tá bom? Por quê? Porque aqui a gente vai focar em questões. Então, ó, eu vou deixar no material de vocês como explanação rápida, tá? A escola penal positiva. Vou deixar também aqui, pessoal, da fase antropológica, tá? Fase sociológica, fase jurídica, escola penal clássica, tá? Períodos da escola clássica, ó, correcionalista agora aqui, tá bom? Escola técnico-jurídica, tá? Ó, escola correcionalista aqui de maneira geral, introdução, teoria do etiquetamento, tá? Botar aqui também teoria da criminologia marxista, criminologia abolicionista, tá? Criminologia minimalista. Professor, o senhor não vai dar aula disso não? Vou não. Aqui é só questões. São só questões. Esse conteúdo teórico eu vou deixar no material para que você possa se aprofundar um pouquinho mais sobre as escolas. Eu não quero que um aluno meu perca questão relacionada à escola, tá bom? Como a gente está vendo questões, eu deixei no material como um bônus para vocês, tá? Porque aqui é um material de questões. Eu vou deixar esse bônus teórico para vocês, tá? Ó, olha aqui quantos pontos interessantes acerca das escolas, beleza? E agora a gente vai para a questão de número 36. Vamos lá. É correto o que se afirma em A. Paul Topinard foi o primeiro a utilizar o termo criminologia. Paul, né? Topinard foi o primeiro a utilizar o termo criminologia. E aí, pessoal, certo ou errado? Certíssimo. Certíssimo. Presta atenção. Ele não é o pai da criminologia. O pai da criminologia, para teu concurso, para a tua prova, é o César Lombroso. Tá bom? O pai da vitimologia, lembra? Benjamin Meslon. Lembra desses dois nomes como pais. Aí nós temos outros pais, né? No direito ou na criminologia. Mas esses dois são os que vocês devem pegar, tatuar no cérebro. Entendeu? Então, pai da criminologia, pai da vitimologia. Lembra desses dois pais da criminologia. Agora, Paul foi o primeiro a utilizar o termo criminologia. Tá bom? Não quer dizer que ele seja o pai. Tá certo? Mas vamos lá. Letra B. Rafael Garofalo é considerado o pai da criminologia. Não é, galera. O pai da criminologia, quem é? O pai da criminologia é o Césare, tá? Opa. É o Césare Lombrado, não, viu? Lombroso. Os alunos, professor César Lombrado. Não, pelo amor de Deus, vamos respeitar o autor. Tá? César Lombroso, não é porque ele analisava crânio que ele é doido, não, viu? Inclusive, ele deixou, o pai da criminologia, né? Ele deixou aí muitos estudos relacionados à criminologia, tá bom? Que temos referência até hoje, enquanto existir o ser humano na Terra, vamos ter referência desse homem aqui. Então, não é Rafael Garofalo. Apesar de ser um expoente da escola positiva, tá? Você vai lembrar do Ferri, do Lombroso e da Garofalo, tá bom? Então, você lembra dos três aí. Beleza. Francesco Carrara foi representante da chamada escola positivista. Galera, Carrara, na verdade, ele integrou, foi a escola clássica, tá? A escola clássica.
Lembra, positivista você vai lembrar dos três. Garófalo, você vai lembrar de Ferri e você vai lembrar de Lombroso. Lembra dos três que dá certo para a prova, tá bom? Falou em Carrara, você vai lembrar da escola o quê, galera? Clássica e não da positivista. D. César de Lombroso foi o autor da obra Criminologia, em 1885. Galera, na verdade, essa obra Criminologia aí, quem foi o autor dela? Foi Rafael Garófalo, tá bom? Então, ó, foi, ó, Rafael Garófalo, tá bom? Beleza? Então, lembra disso aqui. Ele, né, é de autoria de Rafael Garófalo. Agora, qual é a obra mais famosa do César Lombroso? Se cai na tua prova. A obra mais famosa dele, pessoal, é O Homem Delinquente, tá? Tu lembra, ó, do Homem Delinquente, tá? Letra aqui saiu um pouquinho feia, mas dá para entender. O Homem Delinquente, tá bom? Criminologia é Rafael Garófalo. Lembra, para tua prova, não esquece, meu aluno. Beleza, minha aluna? Vamos aqui agora, ó. Olha aqui, eu ainda coloco os comentários para vocês, né? Posteriormente, ó. A única alternativa que encerra a informação correta é a... E aí, Rafael Garófalo é considerado o pai da criminologia. Tá bom? Errado. Francesco Carrara foi representante da positivista, tá errado, ele foi representante da clássica. César Lombroso foi o autor da obra Criminologia, não, foi Garófalo. Lombroso foi o autor da obra, ó, Um Homem Delinquente, tá bom? Por que que eu boto... Professor, por que que o senhor explica e ainda bota no texto? Porque quando você revisar no texto, que vai estar lá os comentários para vocês, vão estar lá os comentários, tá? Você não precisa necessariamente voltar para a videoaula sempre. Você assiste aqui na videoaula e depois vai para o texto, né? Quando estiver revisando. Beleza? Traz uma certa rapidez, já que você já viu esse conteúdo explicado aqui por mim. Beleza? Então, na revisão pelo material, fica uma revisão um pouco mais tranquila, mais leve, com todas as informações que eu trago para vocês. Tranquilo? Vamos lá para a questão de número 37 agora. Professor, o que é que tem na questão de número 37? Bora! Analise os itens a seguir relacionados ao conceito, objeto, métodos e sistemas da criminologia. Vamos lá. Primeiro item, né? O que é que ele traz aqui no 37? Primeiro item. Ele traz assim, ó. A criminologia é uma ciência autônoma, empírica e interdisciplinar, certo? Verdade. Galera, ciência autônoma. Por que que ele diz que é uma ciência autônoma? Porque ela não depende de outras ciências. Ao mesmo tempo em que ela circula, ela viaja por todos. Por exemplo, professor, o que é não depender de outras ciências e ao mesmo tempo ser interdisciplinar? Autonomia, galera, é quando você não está vinculado, por exemplo, só à sociologia, só à filosofia, só à antropologia. Você não está vinculado só a essas outras ciências. Você circula por todas. Então, é uma ciência autônoma, empírica e também o quê? Interdisciplinar. Tá? Esse termo interdisciplinar, acabei de explicar. Lembre também, galera, que é uma ciência o quê? Que usa do método indutivo, experimental e é uma ciência do ser. Uma ciência do ser, isso cai muito também em prova. E não do dever ser. É uma ciência do ser, beleza? Então, primeiro tá certo, ó. A gente pega uma técnica de eliminação de questões, né? Se o primeiro tá certo, tu já corta a letra B, tá bom? Então fica sendo só A, C ou D. Eu botei aqui, pessoal, só 4 itens, mas na prova terão 5, tá bom? Mas isso não muda em nada a informação e nem o conhecimento. Tá certo? É porque o estilo dessa banca específica aqui veio com 4 itens. Mas não muda em nada, tá? Só vai ter um item a mais. Se você souber a resposta, se tiver 1000 itens, você acerta. Tá bom? Então vamos lá. São objetos da criminologia o estudo do crime, do criminoso, ó, crime, criminoso, vítima e controle social. São os objetos da criminologia? Sim, verdade. Galera, pode cair também na prova de vocês. Delito, delinquente, vítima e controle social, tá bom? Tudo que a gente estuda na criminologia vai ter que ter um desses 4 pontos aqui. Tudo. É impossível você estudar criminologia e não passar por crime, criminoso, vítima ou controle social. Não tem como, tá?
Beleza? Na maioria das vezes a gente passa por mais de um desses objetos. 3. A criminologia é uma ciência do dever ser. É errado, galera. A criminologia é uma ciência do ser. Do ser. Ciência do dever ser, por exemplo, é o direito penal, o processual penal, tá bom? Então, tá errado aqui a 3, falso. Se a 2 está certa e a 3 está errada, então tu já corta aqui onde tem 3, ó. Tá? Então só pode ser A ou C agora, né? Bora aqui. A criminologia consiste em uma ciência interdisciplinar, certo? Pois se vale do conhecimento de diversos ramos da área do saber, como já acabei de falar, filosofia, antropologia, sociologia, tá? As próprias ciências políticas de maneira geral, as próprias ciências criminais de maneira geral, tá bom? A psicologia, o direito, a biologia, a medicina legal, a psiquiatria, a antropologia, tá? A criminologia se vale, tá? De todos esses outros ramos de conhecimento. Beleza? E aqui ele traz o quê? Aqui ele traz, ó, gabarito certo da 4. Então nós temos, ó, 1 verdadeiro, 2 verdadeiro, 4 verdadeiro e 3 falso. Então, meu amigo, se 4 está verdadeiro, não pode ser A. Gabarito correto, letra C. Letra C de quê, professor? Letra C de concurseiro, que vai virar o quê? Concursado. Você mesmo, meu aluno, minha aluna. Você vai virar concursado, concursada. Beleza? Não tenha dúvida disso. Bota na tua cabeça. Pensamento de campeão, tá? De vencedor. Vai com esse pensamento para a hora da prova. Você vai conseguir ter um bom desempenho. Não chega na prova cabisbaixo. Meu Deus, quanta gente está aqui. Meu Deus do céu, é muita gente. Se você for assim, volte. Nem entre na sala, tá? Com espírito de perdedor, você nem entra na sala. Beleza? Então vai com o espírito de quem vai ganhar, que vai vencer. Senão você fica em casa. Fica em casa. Tá? Professor, mas se não der certo, aí é outra história. Mas você vai com o pensamento de que você vai passar, você vai conseguir. Tá? O pensamento, pessoal, ele determina muitas coisas na tua vida. Tá bom? Então, vai com esse pensamento para a hora da prova. Tá bom? Tendo estudado também, claro. Né? Você não vai só com pensamento sem o estudo também. Vamos lá. Então, ó, galera, só trazendo aqui para vocês, né, a correção, tá? Item 1, 2 e 4 estão corretos. Com relação ao item 3, o único errado, esclarecemos que a criminologia é uma ciência do ser e não do dever ser, tá? E encerrando aqui, basicamente, esse nosso bloco, tá certo? Eu quero explicar que trata-se de uma ciência empírica, pois se baseia na experiência, tá? Por quê? Professor, por que se baseia na experiência? Porque eu tenho que, veja, a exemplo do que Lombroso fez, eu tenho que partir de vários métodos experimentais para entender a sociedade e entender como o crime se adequa em cada situação, em cada circunstância específica, tá bom? Então, por isso que se vale do método experimental. E na observação da realidade dos fatos, visto que seu objeto de estudo, crime, criminoso, vítima e controle social, se situa no plano da realidade e não no plano dos valores, tá? Por quê, galera? Eu não vou estudar só por um papel, como eu estudo o direito penal. O direito penal, se você pegar o código ali, já era, tá bom, já deu certo. Pega o código, estuda, acabou. Aqui não. Aqui eu vou ter que estudar a própria pessoa, a própria vítima, o crime, o criminoso, o controle social, tá? Então, eu trabalho mais no campo real do que no campo teórico. Por isso que a criminologia não é uma ciência normativa. Lembra disso para a tua prova também. Criminologia não é uma ciência dogmática, não é, tá bom? É uma ciência o quê? Experimental. Vamos lá. Nesse aspecto, difere do direito, porquanto é considerado uma ciência do ser, ao passo que o direito é uma ciência do dever ser, com caráter normativo e valorativo, tá? E aí, galerinha, aqui tá o fundamento relacionado a ciência da criminologia e o que é que a criminologia estuda basicamente. Beleza? Tranquilo? Então, ó, trabalhamos nesse aspecto aqui 3 questõezinhas relacionadas à criminologia, aspectos muito importantes para a tua prova, tá bom? Até o próximo bloco. Valeu, galera. Tamo junto. Galerinha do YouTube, agora, né? Novamente com vocês aqui, tá? Você que chegou agora, pessoal, você que chegou agora na live, ó, e não é aluno ainda do Objetivo Concursos,
Olha aqui, central de vendas. Tem vários números aqui de WhatsApp e tem também aqui no cantinho o QR Code para você se tornar membro dessa nação de futuros aprovados no concurso da Polícia Militar do Ceará e outros concursos aí gerais, tá certo? Que o objetivo aprova. Então, galera, vamos que vamos. Vamos agora para mais um bloco de criminologia, tá bom? Não tem como eu ter acesso ao chat agora, não dá para ter acesso ao chat agora, mas se vocês deixarem algumas dúvidas aí, tá? Eu peço posteriormente ao suporte, tá bom? Beleza? Então não estou tendo acesso ao chat aqui agora, mas deixem as dúvidas que aí eu tiro juntamente com o suporte e envio para vocês, tá? Belezinha? Então vamos que vamos. O suporte até agora das outras, né, não me mandou nenhum questionamento, tá bom? Mas assim que mandar algum questionamento, eu tiro imediatamente a dúvida de vocês, certo? Então vamos agora, galerinha, continuando aqui nosso aspecto, continuando aqui as nossas aulas. Então bora aqui para o próximo bloco. Nós vamos para uma bateria de 3 blocos, tá? Já gravamos um. Vamos aqui para o próximo. Fala, galerinha, show do Objetivo Concursos. Por aqui o professor GD em mais um bloco com você, tá? Trabalhando a criminologia para o concurso que você vai ser aprovado daqui a pouco para o teu concurso. Você vai conseguir gabaritar a criminologia facilmente, tá? Eu digo isso com toda certeza porque estou trabalhando aqui com vocês tópicos diversos, tudo que pode cair na prova. Não só aquelas questõezinhas mais tranquilas, não, né? Feijão com arroz, não. A gente está trabalhando outros aspectos que foram cobrados na prova anterior, tá bom? Relacionados a escolas criminológicas, a teorias também, tá bom? E também falando de vitimização, controle social, falando de criminalização, de prevenção geral, tá? De prevenção de primeira, segunda e terceira instância. Tá bom? Beleza? Perdão, prevenção primária, secundária e terciária. Beleza? Então, tudo isso a gente está falando aqui. Tá? Instâncias são os controles formais, né? Primeira e segunda instância, né? Terceira instância. Então, lembra disso, pessoal. Tem muitas classificações na criminologia. E a gente está trabalhando ponto a ponto elas aqui através das questões, tá? Vamos aqui, galerinha, ó, para a questão de número 38. Professor, o que é que tem na 38? Vamos lá. O que é que ele diz aqui? No seu fundamental ensaio de 1940, se servia precisamente dos dados por ele analisados sobre a cifra negra da criminalidade de colarinho branco, tá? Na verdade, a cifra negra de colarinho branco, galera, é chamada de quê? É chamada de cifra dourada, tá? A cifra negra de colarinho branco, ela é chamada de cifra dourada, beleza? Para projetar, em alternativa à teoria funcionalista, a sua teoria da associação diferencial, segundo essa teoria, a criminalidade, como qualquer outro modelo de comportamento, se aprende. Galera, quando falar em associação diferencial, é uma teoria que diz que a criminalidade, e eu vou usar um termo agora, vou criar um termo agora, ela é aprendível, tá? Vou usar esse termo, criando esse termo aqui, ela é aprendível. Tá bom? Ou seja, galera, a criminalidade não é exclusiva dos necessitados, porque durante um tempo, né, foi estudado que a pessoa cometia um delito porque precisava. E aí era uma espécie de instinto, né? Ela cometia o delito por instinto, porque precisava, a pessoa precisa comer, ela tem vontade, por exemplo, de ter algum bem específico, e ela ia lá e cometia o delito para ter isso. Era uma necessidade, tá? Básica, entre aspas, né? Cuidado, estou falando de teorias gerais, tá? E aí, a associação diferencial vem com uma questão específica. Não precisa essa necessidade pelo cometimento do crime. O crime é aprendível. Se só fosse criminoso quem tivesse necessidade específica, não teria criminosos aí milionários, bilionários. O que é que o cara que já tem bilhões de reais quer cometendo crimes? E são os que cometem também, vários deles, estou falando todos, pelo amor de Deus, mas vários que sonegam imposto, tá bom? E cometem outros tipos de crimes, beleza? Crimes que a gente chama de quê, pessoal? Quando não são de conhecimento do Estado. Crimes, cifras negras, na subclassificação cifra dourada, beleza? Então vamos lá.
Aprendizagem de fins e de técnicas, conforme contatos específicos aos quais está exposto o sujeito no seu ambiente social e profissional. Então, barato, Alessandro, criminologia crítica e crítica do direito penal. Introdução à sociologia do direito penal, tradução Juarez Cirino dos Santos. Beleza. A gente falou, a gente já viu até mesmo um trecho, né, sobre essa obra. O trecho acima é a expressão de teoria externada por quem? Aí eu quero ver agora, né? Quem foi que externou, galerinha, essa teoria, pessoal? Essa teoria relacionada à associação diferencial. Ou seja, falou em associação diferencial, falando que o crime, pessoal, esse modelo de comportamento, esse modelo se aprende. Falou em aprendizagem, você vai se relacionar em quem? Associação diferencial. Edwin Sturtevant. Edwin Sturtevant, lembra disso, tá? É assim que chama o nome dele. Beleza? Tranquilo? Então, ó, Edwin Sturtevant. Então, galerinha, ó, gabarito letra B de bola, tá? B de bola. Vamos lá. O teórico da teoria da associação diferencial é o Edwin. Lembra do Edwin, tá? Mas cuidado, galerinha, para não confundir aí com os outros, tá? Mas você lembra do Edwin H. Pronto. No seu fundamental ensaio de 1940, se servia precisamente dos dados por ele analisados sobre a cifra negra da criminalidade de colarinho branco, para projetar em alternativa à teoria funcionalista, a sua teoria da associação diferencial, tá? Então, cuidado. Associação diferencial, lembra do termozinho, ó, aprende, tá? Aprende, tá bom? Uma palavra-chave para entender a associação diferencial, tá bom? Então, a criminalidade, ela é aprendível. Lembra disso, galera? Eu já fiz análise de dezenas e dezenas de questões relacionadas à associação diferencial, tá bom? Então, todas elas você vai ter para fazer uma correlação direta a essa teoria, esse termo aprende, que o crime é aprendível, beleza? Lembra disso para a prova, pelo amor de Deus. Vamos aqui para a 39. O que é que traz a 39, professor? Vamos lá. 39 é bem tranquila, ela fala daqueles termos, né, que a gente está estudando, acerca de algumas hipóteses que a gente traz aqui durante a questão, durante a assertiva. Após ter sido agredida por seu marido, Joana foi até a delegacia de polícia registrar a ocorrência. Chegando à delegacia, após esperar por cerca de 6 horas para ser atendida, relatou ao escrivão o ocorrido. Por sua vez, o escrivão, em tom de desconfiança e deboche, né, fez Joana repetir o relato da agressão por 3 vezes. Após sair da delegacia, Joana foi até o IML para passar por exame. No momento em que foi atendida pelo médico legista e ter relatado que era a segunda vez que seu marido a agredia, o médico disse em tom irônico: "Continue com seu marido, assim o serviço nunca acaba e estou com o trabalho garantido." Galera, isso aqui parece brincadeira, né? Parece... Sabe por que não é brincadeira esse absurdo? Porque acontece, tá? Acontece. E eu sei disso por quê? Porque eu já fui policial militar, ou sou de novo hoje, né? Eu sou cadete da Polícia Militar do Estado do Piauí. Eu era policial militar soldado, para quem não me conhece, né, ainda, é aluno novo. Eu era policial militar, tá bom? Soldado, e aí passei para soldado bombeiro, e agora há pouco, né, tá com um mês, mais ou menos, que o cabelo é diferente, ó, cortado, né? Sou cadete da Polícia Militar do Piauí. Então, durante meu tempo de soldado da PM, eu vi isso aqui, analisei, é um absurdo, tá? Estou falando da corporação, da instituição que faz esse ato aqui do ML. Não estou falando do ML, da Polícia Civil, não. Estou falando de uma outra pessoa que pratica isso, tá bom? Que pratica isso. Cuidado, porque às vezes a gente não critica a instituição. A instituição é feita de homens e mulheres de bem. Mas um ou outro profissional, pessoal, em todo lugar tem profissionais que não fazem jus à farda, tá bom? Então isso acontece de verdade, por mais que pareça brincadeira. Então, quando a pessoa ela é vítima e essa vitimização ela parte da burocracia estatal, ou seja, ela parte do Estado, porque quando um agente fala isso, quando um servidor do ML fala isso, é como se o Estado estivesse falando isso, porque ele está representando o Estado. Então, quando
a pessoa passa por toda a burocratização estatal e também por essas partes relacionadas a deboche, etc., a gente tem, pessoal, a vitimização secundária, tá? Não vai ser vitimização primária, porque a vitimização primária foi no momento em que ela foi agredida pelo marido. Aí ela tem que passar por toda a burocratização estatal e ainda sofre essas ofensas. Isso aqui faz parte da vitimização secundária. A vitimização terciária é diferente, não confunda. Vitimização terciária, pessoal, é a própria sociedade, tá? Que estigma aquela mulher, que tem um certo preconceito daquela mulher, tá? Imagina que os vizinhos falam para a mulher: "Ei, não larga teu marido não, não larga teu marido não, viu? Senão você vai passar fome, não larga não." Veja, um particular, a sociedade falar isso é vitimização terciária, tá? Se um agente que está ali durante o procedimento do Estado falar isso, é secundário, tá bom? Então não confunda. A vitimização terciária, que é a sociedade, com os atos que são feitos durante a burocracia estatal, que aí diz respeito à vitimização secundária, tá? Não confunda isso na prova, tem várias questões assim. Então, galerinha, gabarito aqui da 39, alternativa C, tá? Ele diz assim, ó, dentro da perspectiva criminológica, os fatos hipotéticos acima narrados descrevem a noção de quê? A noção de vitimização secundária, tá bom? Então lembra, vitimização secundária, tá? Beleza? E aqui, ó, o que é que nós temos? A questão tratou da situação hipotética que, infelizmente, não é incomum no cotidiano das delegacias policiais, tá? Então, ó, não é incomum, beleza? Não é brincadeirinha de questão, não. Isso acontece, tá? A criminologia, ao estudar a questão vitimológica, e quem é o pai da vitimologia, mais uma vez? Benjamin Maslow's, classifica a vitimização em 3 grupos, conforme explica a doutrina. Vitimização primária, tá? É aquela provocada pelo cometimento do crime, ou seja, são os danos imediatos, tá? Que o crime faz. Os danos imediatos. Beleza? Então o cara te deu uma facada aí, Deus o livre, né? Aquela facada naquele momento. Vitimização primária, tá bom? A mulher que foi agredida no momento do soco. Vitimização primária, tá? Vitimização secundária, galera, pode ser chamada também na prova de sobrevitimização, tá? Tanto faz. Ou chama de vitimização secundária, ou chama de sobrevitimização. Tanto faz, é a mesma coisa, certo? Entende-se por ser aquela causada por instâncias formais do controle social. Ou seja, galera, eu gosto sempre de trazer esse termo, a burocratização estatal, tá? A burocratização do Estado, beleza? E a vitimização terciária, falta de amparo dos órgãos públicos a vítimas. Nesse contexto, a própria sociedade não acolhe a vítima, tá bom? Beleza? Então, a sociedade não acolhe a vítima, tá? Essa falta de amparo dos órgãos públicos, galera, não diz respeito diretamente à burocratização estatal, tá? Eu nem considero tanto esse primeiro termo aqui, ó, tá? Que aqui é uma conceituação geral. Eu considero o seguinte, quando cair sociedade, a sociedade não acolhe a vítima, muitas vezes a incentiva a não denunciar o delito às autoridades, ocorrendo o que se chama de cifra negra, tá? Então, falou em sociedade, não falou na burocratização estatal, não falou em delegacia, exame de corpo de delito, falou só em sociedade, vitimização terciária, tá bom? É uma espécie de preconceito e a sociedade começa a colocar a culpa na vítima. A menina foi estuprada e a sociedade fala, mas também a saia desse tamanhozinho tinha que ser estuprada mesmo, né? Tu acha que não tem gente que fala isso, não? Tem, sim, muita gente que fala isso, tá bom? Então, essa pessoa está trazendo a vítima novamente. Essa pessoa está fazendo com que a pessoa estuprada se torne vítima novamente. Vítima pela terceira vez, né? Então, isso é vitimização terciária, tá bom? Beleza? Bora aqui agora para a 40, galerinha. O que é que traz aqui a 40? O que é que traz a 40 aqui na nossa aula? Fala acerca, né, do controle social, tá? Do controle social e tem a primeira, segunda, terceira aí instância. Mas vamos entender. Acerca do controle social, a polícia judiciária, né? A polícia judiciária, letra A,
compõe a primeira seleção do controle social formal, compõe a segunda seleção do controle social formal, compõe a terceira seleção do controle social formal ou é a expressão do controle social informal? E aí? Galera, vocês sabem, né, que o controle social, tá? Que o controle, social, ele é dividido em controle social formal e controle social o quê, galerinha? Controle social, informal. Controle social formal e informal. Dentro do controle social formal, nós temos o controle social de primeira, segunda e terceira instância, tá? Aqui são as instâncias dos controles sociais formais, beleza? Lembra disso. Professor, nunca ouvi falar disso. Ou tá ouvindo agora. Tá vendo agora na questão. Quando eu falo de controle social formal, primeira, segunda e terceira instância, galera, eu tô falando, você tem que lembrar do contato com o crime, tá? Quem é que tem o primeiro contato direto com o crime? Polícia. Depois passa para o Ministério Público e depois o Poder Judiciário. Então, a primeira instância do controle social formal diz respeito ao quê? A Polícia Judiciária, tá bom? Ele traz aqui uma hipótese, né? Ele não está falando que é só a Polícia Judiciária. Ele traz uma hipótese. Polícia Judiciária, tá? A Polícia Judiciária compõe a primeira seleção do controle social formal, gabarito letra A, tá bom? Então, gabarito aqui da questão, letra A de aprovado. Belezinha? Então, coloquei aqui, galera, a diferença, né, entre controle social informal e formal, tá? Lembra sempre aqui, dessa diferença. E dentro do controle social formal, nós temos o quê, Destaca-se o controle social formal, representado pelas instâncias políticas do Estado, isto é, a polícia, primeira seleção, o Ministério Público, segunda seleção, a Justiça, terceira seleção, tá bom? Então lembra, pessoal, lembra, polícia, primeira seleção, Ministério Público, segunda seleção, Justiça, né, ou Poder Judiciário, terceira seleção, tá? Eu boto uma barra aqui, depois eu vou explicar essas outras partes aqui. Então, primeira seleção, fala-se em primeira seleção o controle social em face da atuação de seus órgãos de repressão jurídica, isto é, a atuação da Polícia Judiciária. Pode-se afirmar que, quando ocorre um crime, surge o Estado o poder dever de exercitar o ius puniendi, tá? Em desfavor do criminoso. Então, primeira seleção. Beleza? Lembra disso. Polícia, judiciária. E aí, galera, você sabe que polícia judiciária, tá bom? Polícia judiciária, a gente encontra não só especificamente a Polícia Federal, mas a Polícia Civil também. E também a Polícia Militar, ela pode ser polícia judiciária nos crimes militares. É por isso que eu falo, não se vincule apenas a uma polícia só, tá bom? Porque todas as polícias, elas podem ter um viés judiciário. Beleza? Vamos lá, segunda seleção é representada por atuação do Ministério Público, com o início da ação penal, né? Com o oferecimento da denúncia. Então, o Ministério Público oferece a denúncia ali, inicia-se a ação penal, né? A partir da justa causa que foi ali pegue, na maioria das vezes, do inquérito policial, tá bom? Então, a Polícia Judiciária traz lá o inquérito policial para dar justa causa à ação penal, onde o titular é o Ministério Público, tá? Nas ações penais públicas. Terceira seleção decorre da tramitação do processo judicial com a consequente condenação do criminoso após trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Nessa seleção, o Estado atua de maneira absoluta sobre o indivíduo, impondo-lhe uma sanção. Então, primeira, Polícia Judiciária, segunda, Ministério Público, terceira, Poder Judiciário, tá? Então, 3 instâncias aí do controle social formal. Belezinha? Tamo junto. Até o próximo bloco. Valeu! E aí, galera, vamos que vamos, né, para o nosso último bloco agora. Aqui, mais um bloco de criminologia para vocês do Objetivo Concurso. Tenha certeza de que aqui vocês estão preparados para qualquer prova que venha, para qualquer nível de prova que venha, beleza? Então, quem não conhece ainda o Objetivo Concurso, entra aqui na central de vendas, tá? Entra aqui a partir da central de vendas, Nós temos aqui esses WhatsApp aqui, tem 4,
e tem o QR Code para você que entrou agora também aqui no evento. Aí, Decano, não será um problema, tá? Acompanhe o Objetivo pelas redes sociais, se inscreva aqui no canal do Objetivo Concurso. Quero agradecer a todos vocês que já se inscreveram, tá? O Objetivo bateu já os 100 mil inscritos aqui no YouTube, tá? Muito obrigado. Daqui a pouco a placa vem, tá? A placazinha já deve estar sendo ali confeccionada, tá bom? Muitos inscritos aqui, eu tenho certeza que esse número vai cada vez mais se multiplicar. Beleza, galera? Então, ó, vamos agora para o nosso último bloco relacionado à criminologia. Vamos lá, mais um bloco agora, começando em 3, 2, 1, vai! Fala, galerinha do Objetivo Concursos, por aqui é o professor GD com você e a nossa querida criminologia. O que é que tem aqui nessa questão, professor? Bora para a questão, sem mais delongas, ó. Galera, botei uma questãozinha, tá? Eu sou daquele tipo que eu não gosto que meu aluno corra risco. Eu não gosto que meu aluno corra riscos, tá bom? Risco aqui não. A gente vai para os pontos aí que mais importam, claro, a gente entrega também o feijão com arroz, mas a gente também entrega o caviar, meu amigo, a gente também entrega, tá? O creme cheese, tá certo? A gente entrega também o catupiry ou algo a mais aí para vocês, tá bom? Não é só o feijão com arroz não, é picanha, tá? Por quê? Porque a prova ela pode vir tranquila, mas ela pode também puxar um pouco o nível. É claro que o nível da prova, ele deve ser observado pelo professor. O professor não vai chegar para dar uma aula de um concurso X, tá? Um concurso, vamos botar nível médio, trazendo conteúdo só para juiz federal. Não adianta, tá bom? Mas a gente tem que saber até onde a banca pode ir para vocês. E eu fiz todo esse levantamento. Então, coloquei para vocês aqui, assim como vamos falar posteriormente também, e teoria do conflito, do consenso, eu coloquei também teorias macrocriminológicas do consenso. Olha aí, galera. Pessoal, nós temos, né, na criminologia uma diferenciação, nós temos uma separação acerca de teorias, ó. Nós temos as teorias, tá? E aí, ó, nas teorias nós temos teoria A, teoria B, digamos, teoria da associação diferencial, teoria da anomia, teoria da subcultura delinquente, teoria ecológica. Então nós temos teoria A, B, C, D, E. Nós temos várias teorias. Beleza. Só que nós temos uma divisão entre essas teorias. Algumas dessas teorias são chamadas de teorias do consenso, tá? Do consenso. E outras dessas teorias são chamadas de teorias do conflito. Então, algumas dessas estão na teoria, na parte do consenso, e outras estão na teoria do conflito. Tá bom? Beleza? Eu vou explicar o que é a teoria do consenso e do conflito. Calma, tá bom? Calma. Vou explicar agora. Mas vejamos, teoria do consenso e do conflito, galera, não é uma teoria isolada, como associação diferencial, como anomia, outras teorias. É só a divisão entre todas as outras teorias. Várias teorias vão para o consenso e várias teorias vão para o conflito, entendeu? Então é como se fosse uma divisão genérica sobre essas teorias. Então, dentro da teoria macrocriminológica do consenso, ou então teoria do consenso, nós temos o quê? Vamos direto ao ponto. Nós temos, galera, a escola de Chicago, a teoria da associação diferencial e a teoria da subcultura delinquente, tá? Gabarito letra B. Professor, como é que eu vou memorizar? Como é que eu vou saber se a escola de Chicago é do consenso ou do conflito? E o que é consenso e conflito, professor? Vem comigo, ó. Galera, nós temos o seguinte. A única alternativa que traz apenas teoria do consenso é a alternativa B, tá? É a alternativa B. Então, ó, eu separei para vocês aqui teoria do consenso e do conflito. Primeiro, decora. Decora. Quais são as teorias do consenso? Antes da gente falar do próprio consenso. Teoria do consenso, Escola de Chicago. Teoria da anomia. Teoria da subcultura delinquente. E teoria da associação diferencial. Tá? Lembra dessas aqui. Podem cair na tua prova. Aqui caiu, né? Ó. Caiu Chicago, associação diferencial, subcultura delinquente. Poderia cair também anomia. Lembra, tá bom? Escola de Chicago ou teoria ecológica. Aí, anomia, subcultura delinquente e associação diferencial.
Professor, e teoria do conflito? Teoria radical ou crítica, teoria da reação social, tá? Que aí nós temos, ó, etiquetamento, rotulação ou Lemberg approach, tá certo? Interacionismo. Beleza? Que é a primeira aqui que eu trouxe. Então, galerinha, ó, lembra, aquelas mais famosas estão na teoria do consenso, tá bom? Você vai lembrar a Escola de Chicago, anomia, subcultura delinquente e associação diferencial. Mas, professor, qual a diferença? Vamos entender agora. As teorias do consenso partem do pressuposto, né, de existência de objetivos comuns a todos os cidadãos, que devem, né, que aceitam as regras vigentes. As pessoas de um grupo social possuem consenso em torno de uma série de valores e criam instituições para manter a ordem social. Os teóricos do conflito demonstram, por exemplo, que o sistema penal trata os suspeitos de forma diferenciada com base em sua raça, etnia ou classe social, já que a sociedade não é hegemônica e que os agentes do controle social e grupos poderosos podem impor definições de desvios que atendem aos seus objetivos. Galerinha, beleza. Falamos de conflito e consenso. E a diferença elementar é aqui, ó. Enquanto a criminologia do consenso parte da ideia de que um conjunto de valores e ideais comuns a todos os membros da sociedade que baseia e fundamenta a ordem social, para a criminologia do conflito, a coesão se funda na coação de alguns membros, a coação que alguns membros exercem sobre outros. Vamos entender. Cara, a teoria do consenso diz que, só resumindo para vocês de uma maneira bem grosseira, tá? Para você entender melhor. Teoria do consenso, pessoal, trata-se daquelas teorias onde o indivíduo fala, ó, a sociedade vive num consenso e a partir desse consenso a gente vai evoluindo. A partir do consenso a gente vai evoluindo, tá? Então na sociedade deve haver o quê? O consenso entre os indivíduos, entre a sociedade. Deve haver o consenso, tá? E aí a gente vai progredindo. Já as teorias do conflito não, elas falam o seguinte: na sociedade é necessário que haja um conflito, tá? Ou necessário para alguns autores especificamente, ou então é indispensável o conflito para que a sociedade possa evoluir, tá bom? Então ele trata o conflito como algo normal. Então algumas teorias, né, algumas dessas subteorias dentro do consenso trabalham que a sociedade deve ter um consenso geral para a sua evolução e outras definem que essa evolução ela pode sim partir de meios conflituosos, tá? Então, basicamente, teoria do consenso e do conflito, resumindo o que a gente acabou de ler aqui, tá certo? Beleza? Então, ó, teoria do consenso, pressuposto de existência de objetivos comuns aos cidadãos e teoria do conflito, pessoal, que se funda na coação que alguns membros exercem sobre outros, tá bom? Então, consenso e conflito pode cair na tua prova. O que mais pode cair na tua prova sobre eles? Esse conceito aqui que eu acabei de falar, bem como onde cada teoria específica está, se está no conflito ou no consenso, tá bom? Então vamos aqui para a próxima questão, questão de número 42. O que é que nós temos aqui na 42? Vamos lá. Associe os autores às respectivas obras. Ó. Eu gostei dessa questão aqui, galera, uma questãozinha de concurso, por quê? Porque aqui você consegue identificar e você consegue memorizar as principais obras de cada autor. Falou em Rafael Garófalo, você vai lembrar de Criminologia. Falou de César Lombroso, O Homem Delinquente. Tá? Pegando essas duas, vamos ver se só com essas duas a gente já resolvia? Vamos lá. Rafael Garófalo e César Lombroso. Cuidado para não confundir com César Beccaria. Tá bom? Beleza? Então bora lá. César Lombroso. Ó. César Lombroso, nós temos O Homem Delinquente. Então 2. Tá? O Homem Delinquente. Beleza? Então aqui você já pegaria a 2. E Rafael Garófalo, a gente pega Criminologia. Então 3. O que é que acaba com 2, 3? Só a letra B. Então já acerta. Ó. Já tá o gabarito. Só esses dois aí tu já acertava a questão. Questão recente, tá? Essa questão bem recente, salvo engano, 2021, 22, tá? Essa questão. Então, ó, Sociologia Criminal, tá? Que foi o Ferri, também o expoente da escola positiva, e Beccaria, tá certo? Nós temos aqui o que sobra, né? Que dos delitos e das penas.
Galera, se eu fosse pegar aqui, são as 4 obras que mais caem nas provas de concurso, tá bom? Como referência. Então lembra, ó, Henrico Ferri, tá? Que é o genro aí de Lombroso, tá certo? César Lombroso, Rafael Garófalo e César Beccaria, beleza? E lembra aí das obras que cada um fez, Então, gabarito, ó, letra B. Às vezes, com uma ou duas situações, uma ou duas obras, você já consegue identificar. Bora aqui, então, ó. Lembra disso? Beccaria, Ferri, Lombroso e Rafael Garófalo. Beleza? Vamos para a próxima questão, sem demora. Bora para a próxima. O que é que nós temos aqui? São aspectos relacionados à expressão cifra negra, exceto. Então, galera, cifra negra. O que é cifra negra? A gente já viu que cifra negra são aqueles crimes que fazem a diferenciação entre os crimes reais e os crimes revelados, tá? A diferença entre os crimes reais e os crimes revelados são as cifras negras. Então, já fiz esse quadrinho para vocês, ó. Tá? Eu já fiz esse quadrinho para vocês. Eu tenho aqui, galera, tudo isso que está no quadrinho é a criminalidade real, tá? A criminalidade real. Beleza. Dentro da criminalidade real, eu tenho uma pequena parte aqui, ó, que ela é a criminalidade revelada. A criminalidade, ó, que ela é chamada de criminalidade revelada, tá bom? Beleza. Professor, e toda essa outra aqui, ó, aqui são as chamadas, ó, cifras negras, tá? Ou também pode cair na prova de vocês, é mais difícil, mas pode cair também criminalidade não revelada, certo? A diferença entre a criminalidade real e a criminalidade revelada são as cifras negras. Lembra que a banca, ela pode nem sempre falar cifra negra. Ela pode falar a diferença entre tal e tal coisa. Diferença entre a real e a revelada. O que é cifra negra? Tá? Então ela pode trazer de diversas maneiras uma questão aqui, tá bom? Você tem que ficar ligado, ficar esperto, tá? Então, ó, o que é que nós encontramos aqui na questão? Os crimes de colarinho branco não compõem a cifra negra, as cifras negras. Galera, já é nosso gabarito, porque ele pergunta o que é que tá errado, né? O exceto. Então, gabarito aqui, letra A. Crime de colarinho branco não compõe cifra negra. Galera, pelo amor de Deus, crimes de colarinho branco, eles compõem sim a cifra negra, tá bom? Eles compõem sim a cifra negra. Agora, essa questão aqui foi uma questão de concurso que muita gente, né, quis entrar com recurso nela. Talvez você que esteja aí assistindo agora, você também tenha pensado em entrar com recurso nela, tá? Galera, por quê? Porque os crimes de colarinho branco, eles nem sempre compõem cifra negra, tá? Nem sempre. Se o cara cometeu um crime de colarinho branco, mas foi investigado, foi apurado, foi punido, não é uma cifra negra. Tá? As cifras negras são os crimes de colarinho branco cometidos pelo alto escalão que não chegam a ser denunciados, não chegam ao conhecimento do Estado. E aí nós temos os crimes de cifras douradas, beleza? Então, letra A, como ele falou que os crimes de colarinho branco não compõem, ele generalizou, aí tá errada a questão. Beleza? Então, gabarito aqui, letra A. Ó, os outros estão corretos, ó. Letra B. A expressão cifra negra, cifra também chamada de cifra oculta ou zona escura, dark number ou CIFNOI, tá? Pode ser qualquer desses nomes aí na prova. É mais difícil cobrar esses outros, mas está aí na questão, tá bom? Para você ter como referência, por isso que eu botei ela aqui para vocês. Corresponde ao número de crimes não levados ao conhecimento das autoridades públicas, tá? Aí são a maior parte dos crimes. Na verdade, se a gente for pegar por uma base, não dá nem para ter uma estimativa, tá? Mas estima-se, não dá nem para ter uma estimativa correta, precisa, mas estima-se que mais de 95% dos crimes compõem as cifras negras, tá bom? Porque, digamos, você já cometeu vários crimes e nunca foi investigado, tá bom? Você já comprou DVD pirata, você já baixou uma música aí de maneira irregular por aquele aplicativozinho, você tem o Windows pirata no computador, eu tenho certeza que você tem, tá bom? Beleza? Então, isso é o que, galerinha? Isso é crime, mas são crimes que não chegam ao conhecimento do Estado, entendeu? Então, as cifras negras, elas compõem a grande maioria dos crimes. A maior parte dos crimes são traduzidos aí em cifras negras, não chegam ao conhecimento do Estado. Pequena partezinha que chega, tá bom? Geralmente dos crimes mais graves. Mas crime é crime, tá?
Então, ó, letra C, pode ser definida como a diferença entre a criminalidade real e a revelada, certo? Também. Acabei de mostrar aqui para vocês. A vitimização secundária pode ser considerada uma das causas da cifra negra. Galera, a vitimização secundária pode ser considerada uma das causas da cifra negra? Também. Né? Às vezes a pessoa, para não ser vítima de novo, ela não vai denunciar. A pessoa é estuprada, mas para não ir na delegacia, passar por esse constrangimento e até muitas das vezes deboche por parte dos servidores, ela não vai denunciar. E aí se torna uma cifra negra, tá bom? Então a vitimização secundária pode sim ser considerada uma das causas da cifra negra. Beleza? Então, galerinha, gabarito, letra A. Bora aqui para a nossa próxima questão, ó. Aí eu botei para vocês toda a explicação aqui, tá bom? Da letra A, tá? Então, vamos aqui para 44, para a nossa última questão desse bloco. O que traz aqui na 44, ó? Sobre as escolas criminológicas, é correto afirmar. Letra A. A Escola de Chicago fomentou a utilização de métodos de pesquisas que propiciou o conhecimento da realidade da cidade antes de se estabelecer a política criminal adequada para a intervenção estatal. E aí, galera, certo ou errado? Certíssimo. Já pegou aqui a letra A, tá? Galera, falou em Escola de Chicago, falou em Escola de Chicago, teoria ecológica, você vai lembrar da cidade, das grandes cidades ou processo de urbanização, onde as pessoas nos grandes centros, elas tendem a cometer delito, elas tendem mais a cometer delitos do que as pessoas em áreas mais rurais, né? Menos urbanizadas, tá bom? Então, quanto maior é a cidade, quanto maior o processo de urbanização, menor é o poder que o controle social informal tem sobre os indivíduos. E é isso que a Escola de Chicago, a teoria ecológica, estuda. Então tá certo aí, letra A. Tá bom? Beleza? Gabarito, letra A de aprovado, de aprovada. Vamos aqui para letra B. O que é que a letra B diz? Ó, a teoria da rotulação social busca compreender as causas da criminalidade por meio do processo de aprendizagem das condutas desviantes. Galera, aprendizagem, ou seja, aprende. É a teoria da rotulação social? Não é, galera. É a teoria da associação diferencial, tá? Pelo amor de Deus. Leva isso para a tua prova. Não esquece, não, tá? Letra C. O positivismo criminológico. O positivismo criminológico desenvolveu a ideia de criminoso nato, aplicável contemporaneamente apenas aos inimputáveis, tá? Galera, a ideia de criminoso nato, desenvolvida pelo positivismo criminológico, não é aplicada contemporaneamente nem aos inimputáveis, tá bom? O que é que ele quer falar assim, galera? Quando ele fala o apenas, tá? Quando ele fala aqui o apenas, você já poderia matar a questão, tá bom? Você já poderia matar a questão. Por quê? Porque o critério de imputável ou inimputável, ele é aplicado a partir da vertente do direito penal. Sobretudo lá no Código Penal, artigo 26, 27 e 28, tá bom? Então não se vincula apenas, ainda que fosse na contemporaneidade, não se vincula apenas aos inimputáveis, tá bom? Beleza? Então, bora aqui para D. O abolicionismo penal de Locke Husman defende o fim da pena de prisão e um direito penal baseado em penas restritivas de direito e multa. Galera, o abolicionismo penal de Locke defendia a extinção completa do direito penal, tá? Na verdade, esse esse autor aqui, ele defendia, pessoal, a extinção completa do direito penal, tá? Não existindo sequer penas restritivas de direito ou multa. Imagina a sociedade assim, o caos que não ia ser, na minha opinião, né? Mas cuidado que na prova vem de acordo com o pensamento de tal autor. Vai vir assim na prova de vocês, tá? Vamos aqui para a última. A última traz o quê, galera? Ó, a teoria da subcultura delinquente foi o primeiro conjunto teórico a empreender uma explicação generalizadora da criminalidade. Galera, na verdade, não há o que se falar em uma explanação generalizadora da criminalidade, tá bom? Tendo em vista que essa teoria faz análise de grupos que não aceitam regras teoricamente aí convenientemente
expostas pela sociedade, tá? Impostas, perdão, pela sociedade, tá bom? Então, não tem nada a ver aí com a explicação generalizadora da criminalidade. Subcultura delinquente diz respeito a grupos que não aceitam as regras de convivência social imposta pela sociedade. Beleza? Ó, eu deixei a explicação para vocês aí posteriormente nesse material que vocês estão, tá bom? Tamo junto, até a próxima aula, até o próximo bloco, galerinha. Valeu! E agora, galera do YouTube, vamos encerrando aqui a nossa aula, o nosso encontro. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Você que chegou agora, né? Fique ligado nos horários das aulas aqui, tá? Os horários são definidos e são postados toda semana no Instagram do Objetivo Concurso, então segue o Objetivo. Não perca aqui o hall de aulas gratuitas que o Objetivo traz, tá bom? E prepare-se de verdade com quem mais aprova no concurso da Polícia Militar do Ceará, tá certo? E diversos outros concursos. Então, vem com a gente, vem ser aprovado aí, escrever o seu nome na lista de aprovados daqui a pouco desse concurso da PM Ceará. Tamo junto, muito obrigado pela participação de todos, valeu! We're dreaming in the dark. We are nothing more than dust.